O que você aprendeu na faculdade não dá para ficar rico. Simples assim. Eu vou te mostrar aqui hoje por que razão a faculdade não te ensina a ficar rico e por que razão eu aprendi a faturar milhões na advocacia lá fora, fora da faculdade. É isso mesmo. Sejam bem-vindos a mais um episódio da minha jornada da advocacia milionária. Galera, por que a faculdade não ensina a técnicas de enriquecimento? Por que a faculdade não ensina a você sobre economia, sobre finanças? Nem a faculdade e nem a escola te ensinou sobre isso, não é mesmo? Então, o que acontece? Por que razão existe um sistema aqui fora que não permite que nós desenvolvemos técnicas empresariais, desenvolvemos técnicas financeiras, econômicas? Por que razão as pessoas não querem ensinar isso? Porque não há uma grade curricular falando sobre técnicas empresariais, técnicas negociais, prospecção de clientes, precificação. Me fala aqui, alguns de vocês já aprenderam a precificar, a cobrar honorários? Eu acredito que não. A grande verdade é, assim como eu, a maioria de vocês, se não todos, jamais teve esse tipo de conhecimento, esse tipo de acesso dentro da faculdade. Por exemplo, eu lidero o maior movimento de advogados que é a DVX. Quem tiver interesse, entra aí na descrição do vídeo, segue meu perfil que você vai ver. E diariamente estou recebendo advogados que simplesmente não estão conseguindo faturar honorários ali fora. Tem gente que não está ganhando 5 mil reais, gente. Tem advogado que está fazendo função de Uber. Nada contra isso, é uma função digna. Mas convenhamos, você passou 5 anos da tua vida preso a um curso. Você ainda se desafiou a ser aprovado no exame da ordem. Você ainda às vezes até já montou o teu escritório, mas algo está acontecendo que não faz você ganhar seus primeiros 5, 10, 15, 20 mil reais. Às vezes você já até montou o teu escritório, mas de alguma forma não está conseguindo escalar porque você não conhece o verdadeiro jogo, o jogo empresarial, gente. Existe um jogo empresarial. E por que razão o Paulo aqui, então, ele está fazendo isso? Por que razão alguém vai abrir um vídeo desse e começar a gravar conteúdo? Porque a partir do momento que eu lidero o movimento, a partir do momento que eu já ganhei dinheiro, já perdi dinheiro, já ganhei de novo dinheiro, eu entendi o jogo da vida. E o jogo da vida é sobre compartilhar aquilo que eu carrego. Eu tenho tempo aqui na Terra, gente, assim como vocês. Então, de nada adianta eu reter isso para mim. O digital está aqui para transformar vidas como a sua. Então, acompanhe esse vídeo, fica até o final, é um vídeo curto, que eu vou te mostrar realmente as técnicas por trás dos grandes empresários, por trás de grandes donos de escritórios. Deixa eu te contar um segredo. Os donos de escritórios da advocacia tradicional, eles não estão fazendo isso que eu estou fazendo. Quem está fazendo isso aqui, na sua maioria, são novos advogados. São pessoas que ainda estão em início de carreira e querem se desafiar através do digital. Mas a minoria que realmente faz o regaço aqui fora, vamos dizer assim, elas não estão gravando. Mas eu estou me posicionando, 14 anos de advocacia. Já tive vários negócios multimilionários. Tenho um sócio hoje que é o Pablo Marçal, não sei se vocês conhecem. Acredito que sim. Então ele é um multiempresário, multibilionário, investi em várias mentorias, Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, Thiago Nigro. Me aprofundei nesse mundo. Recentemente eu investi em uma mentoria de 200 mil reais sobre técnicas de vendas. Gente, quem que aprendeu vendas na faculdade? Me conta aqui. Ninguém aprende vendas. Então é sobre isso. Vamos compartilhar aquilo que está dentro da gente para você realmente entender e aplicar no seu escritório, no seu negócio, todas essas técnicas que estão por trás, que a faculdade não te ensina. Então, vamos começar. Gente, a faculdade de Direito, ela não ensina simplesmente a pessoa a enriquecer. Se você pegar uma grade curricular da faculdade, ela vai trazer matérias teóricas.
que estão na teoria. Paulo, mas isso não é importante para a advocacia? Você vai ficar ofendido com a minha resposta? Eu vou te falar a grande verdade, não serve para nada. Aí você vai me perguntar assim, às vezes você é um professor, às vezes você é até um coordenador de faculdade de Direito, que inclusive vem vários no meu evento, tá? Vem vários. A grande verdade, gente, é que muitas doutrinas, muitas teorias que são aplicadas na faculdade, elas servem mais para você ter uma noção de como funciona o direito, mas de verdade, na prática, na hora que você montar a sua petição inicial, na hora que você fazer o teu recurso, dificilmente você vai usar isso, tá? Então isso é mais aplicável para aqueles que estão estudando para um concurso, para aqueles que estão presos na letra morta da lei, na letra fria da lei. Mas na prática, gente, como que você vai captar um cliente? Como que você vai explicar para o cliente sobre as doutrinas? Quanto mais juridiquês você falar, quanto mais jurídico for o teu vocabulário, mais distante vai ser o público de você. Muito mais distante. Então, a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa ter a consciência de que as pessoas não entendem aquilo que a gente conversa dentro do judiciário, dentro dos escritórios. Então, convenhamos, vamos ter uma linguagem mais acessível. Porque se você ficar falando com muitas técnicas, naturalmente as pessoas vão se distanciar de vocês. O que fez o Paulo aqui entender um pouco sobre noção de enriquecimento fora da faculdade? Os desafios. Os desafios, como a maioria de vocês, eu passei por muitos desafios e eu fui uma pessoa muito intensa. Eu sou uma pessoa intensa. Eu não me desafio um dia por semana. Eu me desafio 7 dias na semana. Então eu vivo intensamente. Eu sou tão intenso que eu já montei vários negócios paralelo à advocacia. Já investi em soja, frango americano, uma franquia de frango americano, em vários leilões de veículos e imóveis, inclusive na Bolsa de Valores. Então eu já entrei em muita coisa, gente. Então, por que eu fiz isso? Porque eu não tive instrução de como investir, de como realmente ganhar espaço na advocacia. De forma que eu tive que ouvir conselhos de pessoas que estavam à minha volta, e às vezes conselhos que, por mais que a pessoa tente te ajudar, eles não servem. Conselhos assim que a pessoa não teve resultado. Vamos ser sinceros, você só quer ouvir aqueles que têm resultado, gente. Você não vai querer ouvir quem não tem resultado. Às vezes a pessoa que não tem resultado, ela até tem algum conhecimento, mas o fato dela não ter resultado, isso atrapalha eu confiar que aquilo vai dar certo. Então é preciso testar, é preciso sair a campo, é preciso fazer os testes para ver se vai dar resultado ou não. E por que as pessoas me ouvem hoje nos eventos? E se você acompanhar o meu perfil, você vai ver isso. Porque eu carrego o resultado, gente. Eu já faturei milhões. Em um único processo, já faturei mais de 2 milhões. E o que fez o Paulo faturar? Foi a faculdade? Claro que não, gente. O que a faculdade ensinou não vai te deixar rico. O que a faculdade te ensinou é você cumprir uma grade curricular, você sair de lá porque você cumpriu essa grade. Alguns falam assim, eu paguei meu diploma à prestação, e foi mesmo. Você pagou o seu diploma à prestação. O que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que se desafiar, você vai ter que sair a campo, você vai ter que montar o teu escritório, você vai ter que investir a tua grana, teus primeiros honorários, você vai ter que fazer um bom investimento, porque senão, sabe o que vai acontecer com os teus honorários? Sabe o que vai acontecer? Igual acontece com a maioria dos advogados. Eles não sabem o que fazer, sabe o que eles vão fazer? Eles vão investir isso em coisas que não fazem sentido, se é que vão investir, porque a maioria vai gastar com seus próprios vícios, a maioria vai gastar com parente, a maioria vai gastar com coisas que não agregam a nada e vão perder os honorários e vão ficar numa corrida dos ratos. Já ouviu falar das corridas dos ratos? Se você ler um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre, ele vai te trazer sobre isso. A corrida dos ratos é você literalmente estar num ponto e por mais que você consiga alimento, você não sai desse ponto, você está correndo sobre o mesmo ponto. Quantas pessoas vêm na Terra e vão embora
preso na corrida dos ratos. Então, quando as pessoas, empreendedores, pessoas realmente relevantes, elas se desafiam a trazer conteúdos como esse, é porque elas querem transbordar na sua vida, assim como eu. Então, já se inscreve nesse canal, curta esse vídeo e comente. Eu preciso que você traga para mim qual é a sua dúvida, o que está impedindo hoje de você, o que está te deixando frustrado ou frustrada na advocacia, o que está impedindo você de acessar o teu carro, a tua casa, o teu escritório próprio. Eu preciso que você comente, porque se você não comentar, se você não interagir com esse conteúdo, essa plataforma não vai entender isso como relevante e naturalmente não vai haver entrega e naturalmente vai desestimular pessoas como eu a continuar gravando conteúdos. Então, confia no processo que eu estou te trazendo aqui. Estou trazendo de graça isso aí. Paulo, então como que eu faço para enriquecer, já que a faculdade de Direito não me ensinou a enriquecer? Vamos lá. Lembra que eu disse sobre o desafio? O desafio é inerente para as pessoas que buscam crescimento. Isso não vai acontecer da noite por dia. Isso não vai ser fácil. Ninguém está falando que vai ser fácil. Mas viver na escassez, viver na dificuldade também é difícil. Então, já que é difícil viver dessa forma, por que razão, então, não vamos tentar viver a dificuldade, a dor do crescimento? Então, é só você mudar o ângulo. É só você ajustar o teu cérebro para outro ângulo. Então, já que eu sofro, já que é difícil eu não ter honorário, eu não mudar a minha vida, eu não mudar a vida da minha família, eu não mudar a vida de ninguém, por que então não ajustamos esse ângulo para um outro lado, do tipo assim, é difícil desse lado, mas também é difícil crescer, então eu vou partir para o lado do crescimento, vou partir para a dor do crescimento e eu vou para cima. E você vai para cima, você não vai ficar esperando que alguém te convide, você simplesmente vai fazer. É isso que me fez sair do ponto zero. É isso que me fez, aliás, sair do ponto menos 10, né? Porque alguns começam no ponto zero e outros já começam endividados no ponto negativo. Então, o que nós precisamos fazer? Você precisa ter algumas instruções. E uma das primeiras que eu te recomendo é ler alguns livros. Leia alguns livros. Um livro legal para você ler. Pai Rico, Pai Pobre. Leia esse livro. Outro livro interessante, Os Segredos da Mente Milionária. Leia esse livro, são 2 livros, não vou indicar mais que 2, porque eu já sei que você não vai ler. Então pega aí depois um audiobook e ouça Segredos da Mente Milionária e ouça Pai Rico, Pai Pobre. O que acontece? Eles não são professores de direito? Eles não são juristas? Não são, mas eles vão te ensinar técnicas empresariais. Não adianta você querer se tornar um advogado se você não entende sobre técnicas empresariais. Existe toda uma técnica. Quando você abre o teu escritório, por mais que você esteja sozinho, você precisa dividir o teu escritório em setores, em núcleos. Por que você vai fazer isso? Porque as grandes empresas fazem isso. E se você não fizer isso, naturalmente você vai ficar estagnado. Naturalmente você vai ficar preso na operação. Você é a pessoa que vai fazer a ação inicial, a petição. Você é que vai fazer o recurso. Você é que vai fazer o café para o seu cliente. Você é quem vai servir a água para o seu cliente. Você é quem... sei lá, gente. Você é quem vai pintar o teu escritório. Você é que vai limpar o seu escritório. Então, não compensa. De verdade. Não pense nisso. Então, Paulo, eu não tenho escritório. Eu não preciso disso. Tá. Mesmo na internet, para você vender uma boa imagem, você precisa mostrar que você está em um lugar. Seja um coworking, seja um escritório alugado, ou mesmo um escritório próprio. Então, a internet não mudou isso. As pessoas elas querem conhecer quem é você e a tua estrutura. Certo? Então, se você não romper essa barreira também, se você só ficar na internet, você não vai ter uma conexão efetiva com as pessoas. Você pode até ter muitos seguidores, mas você não vai ter conversão de lead, conversão de pessoas para comprar o teu serviço. Então, muita atenção nisso. O que eu aprendi fora da faculdade que me fez faturar milhões? Primeira coisa, sobre um pouco de economia. Você precisa entender um pouco o que acontece no Brasil, o que acontece no mundo. São coisas que estão acontecendo todo dia. Existem ciclos econômicos. Por você não entender sobre ciclos econômicos, você fica refém, igual a humanidade fica, sobre as supostas crises.
Na verdade, as crises não são reais, elas são psicológicas. Toda crise é psicológica. Então, você precisa entender, ter noção sobre crise, sobre economia. Então, para vocês que quiserem acompanhar mais, eu vou fazer uma aula específica sobre isso, sobre o que acontece no mundo da economia e como você aplica isso na advocacia. Paulo, mas eu nem tenho grana para investir, por que eu vou me preocupar com crises? Porque você não está afim de ganhar honorários, você não está afim de prospectar clientes. Os clientes, o que os clientes conversam? Os clientes, eles estão aí, ou alguém está na condição de funcionário de alguém, ou alguém está como dono de negócio de outras pessoas. São esses dois lados sempre. Então, pega aí, o servidor público tem o Estado, o funcionário tem as empresas e por aí vai. Então, quando você tem uma pequena noção de como funciona a economia, naturalmente você consegue ter um vocabulário, você consegue ter conteúdo para conversar com seus clientes e solucionar dores deles. Como que você vai faturar, então, milhões na advocacia? Resolvendo problemas dos clientes, resolvendo as dores do dia a dia. Diariamente tem atrasos de voo, diariamente acontece alguma coisa que dá assim, às vezes até uma notícia, a empresa tal demitiu milhares de funcionários, a companhia aérea atrasou o voo coletivo, não sei, gente, você tem que estar antenado dessas coisas, para que você, sabendo das dores e as dificuldades das pessoas, vocês consigam prospectar clientes. E a partir do momento que vocês prospectarem clientes, vocês vão passar a receber honorários. E a partir do momento que vocês receberem honorários, vocês então vão começar a investir em bons investimentos. Eu vou fazer ainda alguns vídeos, por exemplo, sobre investimento em leilões. Já investi em vários veículos de leilões e imóveis. Mais de 10 anos fazendo isso. Então eu tenho uma boa experiência nisso para trazer para pessoas como você a realmente investir em algo que faz sentido paralelo à advocacia. Então, além da advocacia, você precisa ter uma noção de economia, de finanças, para que você possa investir, diversificar os teus honorários de forma saudável. Então, se você ganhou seus primeiros 10, 20, 50 mil reais e você não sabe o que fazer, nesse canal eu vou te ensinar como fazer isso também, tá? Então, vou repetir. Já curta, já comenta, já se inscreve para a gente poder estar entregando mais conteúdos. E, gente, eu não poderia deixar de fora aqui mais um tema muito relevante, que é a verdade que ninguém te contou sobre o direito. A verdade que ninguém te contou. Então, às vezes a gente fica muito preso na faculdade ou dentro do ambiente da justiça e a gente fica desconectado das pessoas. E aí a gente acha que a vida é só aquilo, e não é, gente. Existe uma vida que acontece aqui fora. Então, qual é a grande verdade? Que você não precisa ficar vivendo dentro de uma farda. Você não precisa ficar igual aquele policial que só fica com aquela farda. Você precisa se tornar um ser humano, na essência de como você é. E, naturalmente, a partir do momento que você tira essa farda, rompe, é por isso que eu estou gravando alguns vídeos de forma mais assim, casual, para inspirar você a ficar assim também, de vez em quando. Use o terno, vai atender um cliente legal lá, beleza, usa o terno. Vai fazer uma audiência, beleza, usa o terno. Mas, se você quer se conectar com pessoas, às vezes você precisa viver a experiência que as pessoas estão vivendo. Eu vou te dar um exemplo. Eu esquiei na neve pela primeira vez lá em Chamonix. Quando eu cheguei lá na neve, o que eu imaginei? O Paulo aqui imaginou que ele poderia ir com um casaco normal, com sei lá, um coturno normal, uma calça normal. E o normal, para mim, já é algo que é caro, vamos dizer. Sabe o que aconteceu quando eu cheguei lá? Vocês sabiam que existe um branding que está associado à neve, que não é só simplesmente estar na neve? Olha que louco. Não basta estar na neve. Você tem que estar com o equipamento certo e com a roupa que te traga uma boa imagem. Ou seja, chegando lá na neve, eu tive que trocar todas as minhas roupas, mesmo eu tendo investido alto, porque não havia uma combinação de branding, de imagem,
para aquela ocasião, porque as pessoas que eu estava envolvida, os meus amigos desse network que eu tenho hoje, eles investem muito na imagem, e a imagem tem relação com cor, tem relação com marca, tem relação com estilo. E não é porque você é um advogado que você não tem que se preocupar com isso. Então, gente, as viagens te estimulam a entender melhor esse tipo de coisa. O tamanho da mala, a marca da mala, tudo estimula a você entender melhor sobre isso. Então você precisa realmente viver experiências, coisas que a faculdade não te ensina, para que você entenda o que está rolando aqui fora. E a partir do momento que você entende o que está rolando aqui fora, você vai ter mais habilidade para se conectar com pessoas. Fechou? Então, aplique isso no seu dia a dia, vá viver um pouco de experiências e vá entender sobre economia. Próximo vídeo te aguardo, tamo junto, um abraço.